Você já sabe o que você tem que fazer, mas como você vai fazer algo enquanto a sociedade que você está inserido fica te jogando cobranças e expectativas 24 horas por dia, 7 dias por semana? Cobranças do tipo, pô, porque você está fazendo o que você está fazendo? Era para você estar fazendo um curso tipo Excel. Com Excel você pode colocar no currículo e ter novas oportunidades de emprego. Não, 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 não. Você deveria estudar inglês, porque além de colocar no currículo, isso abre mais uma gama infinita de conteúdos que você não consegue na língua portuguesa, mas com inglês você consegue ter mais conteúdo e não, 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 não. Esquece Excel, esquece inglês, foca na academia e meter o shape. Só que toma cuidado, porque o shape que você vai meter não é para ficar com as pessoas não, viu? É para você se sentir bonito e confiante consigo mesmo, a autodisciplina, não, 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 não. Esquece isso. Somos animais instintivos, então você tem que meter o shape para poder ficar com as pessoas, não, 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 não. Você tem que ficar sozinho. A solitude é o que torna os gênios os gênios. E a partir da solitude você consegue criar algo grandioso. Não, 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 não. Esquece a solitude, você só vai ficar com depressão. Foca em ter uma família, porque a família gera um senso de responsabilidade. Não, família gera gasto. Não, o que gera gasto, se você tiver filhos, você não vai ter filho. Ou você vai ter filho. Tenha filho, melhor, adote, melhor. Esquece família, vire um monge, não fique com ninguém o resto da sua... Não, não, você tem que sair por aí ficando com Deus e o mundo, ficando com... Blá, 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 blá. O que você vai encontrar nessa vida são um monte de ideias. Ideias totalmente contraditórias, opostas e incessantes. E adivinha, nenhuma vieram de você. O palpite existe vários tipos de vozes, vozes positiva, negativa, pessoa te apoiando, pessoa te criticando, enfim. Mas a voz que tem que dar o comando final é a tua voz interna, é aquilo que você queria fazer desde o começo. Isso é ser autônomo. E é a partir deste momento que você consegue sentir um gostinho do que é ser livre de verdade. E este vídeo aqui, um pouquinho pequeno ele, né? Eu vou explorar a respeito sobre o conceito da liberdade e tentar cavar a fundo isso. Como ser livre? Porque a liberdade é um tema complexo. E um vídeo de 3 minutos não seria o bastante para acoplar todo o universo que esta palavra demanda. Então é isso. Eu sou essa Yoko e eu vou falar a respeito sobre liberdade, porque pediram a minha visão de como ser livre, porque o meu conceito de visão é um pouquinho diferente das pessoas habituais. É isso. Eu costumo separar a liberdade em dois caminhos, duas linhas. A liberdade material e a liberdade filosófica. Desculpa, eu não sei fazer um F em Libras. A liberdade material é bem óbvia. Como é que você consegue liberdade material? Trabalhando, virando gato, virando gênio, virando CEO, vendendo curso, ou então você herdando. Não, herdar é um pouco de trapaça, né? Enfim, dinheiro. Você consegue com capital. Basicamente, com o dinheiro, você consegue comprar a sua liberdade em poucos. Tipo, você mora na casa dos seus pais e tem muitas brigas, então com o dinheiro você consegue morar sozinho. Mas você quer morar longe de todas as pessoas, com o dinheiro você pode comprar umas casas, sei lá, no topo da montanha do Himalaia para ninguém encher teu saco. Ah, mas podem invadir. É realmente, pode invadir. Aí com o dinheiro você pode comprar guardinhas e exércitos. Ah, mas alguém pode jogar uma bomba atômica. Aí você pode, com o dinheiro, comprar um bunker. Bunker. Enfim, se você tiver dinheiro, você consegue comprar esse tipo de liberdade material. Agora, como faz dinheiro? Aí você arrasta para cima ou não. Porque, como você pode perceber, este vídeo, os vídeos que eu faço, eles não têm corte. Ele não é cheio de edição assim, tum, tum. Não tem thumbnail. O outro vídeo tinha thumbnail, mas eu vou tirar ele também porque não se faz necessário. É um conteúdo denso. Eu vou falar sobre livros, ou seja, eu faço totalmente oposto do que o mercado pede. Por quê? Porque o meu foco é na liberdade filosófica. Mas antes de adentrar no conceito de liberdade filosófica, eu vou só fechar esse parêntese da liberdade material e dizer que tem como sim você conseguir a sua liberdade material. É isso, faz seu corre, trabalha, enfim. Só que eu vou deixar bem claro
para você tomar um cuidado ao entrar nesse tipo de liberdade, porque uma vez que você entra no sistema, até você sair de lá, boa sorte. Ou então não, né? Vai que quando eu tiver em uma semana de tédio, eu faço um vídeo de como eu fiquei quatrilionária em apenas 2 semanas. Tá, eu vou falar agora a respeito sobre liberdade filosófica. O que seria a liberdade filosófica? É a liberdade de você fazer aquilo que você quer também, mas a liberdade de você ser quem você é no meio de uma sociedade que te prende. Tá, a sociedade prende mesmo? E como a sociedade te prende? Basicamente, estamos em 2025 e hoje em dia a sociedade não tira a tua liberdade através da dor e da tortura. A sociedade tira a tua liberdade através do excesso de falsos prazeres. O que seria um falso prazer? Falso é aquilo que não é verdadeiro. Verdadeiro é algo que é autêntico e genuíno. O que é autenticidade e genuidade? Ser autêntico e ser genuíno é ser original, ser singular, ser espontâneo. E o que é ser espontâneo? Espontâneo no dicionário quer dizer. Também, deixa eu ver se eu me lembro. Não aconselhado, não forçado. Dito e feito de livre vontade. Ou seja, livre. Basicamente é você ser livre para você expressar o que você sempre foi. Isso é liberdade. Então, um prazer verdadeiro é um prazer onde você faz aquilo que você sempre quis fazer, sem ficar se fantasiando e se escondendo. Já um falso prazer é um prazer que você não quer para começo de conversa. É um prazer artificial. Um tipo como se fosse um prazer colocado, atribuído em você. E o excesso de falso prazer é isso multiplicado por pi. Resumão, se você não conseguiu entender. Você quer A. Você quer o A. Aí a sociedade ela fala, não, você não quer o A, você quer o B. Você quer muito B. Todo mundo quer o B e você também quer o B. B este sendo o que a gente pode chamar de pão e circo. Para você ser livre, é basicamente você rejeitar o B, rejeitar o pão e circo e focar no A. A partir daí você consegue ser livre. Como faz isso? E o melhor, da onde foi que eu tirei essa frase? Eu vou explicar agora, a gente vai entrar num buraco de minhoca gigante. Se preparem. A, lib... a sociedade te prende não pela dor, nem pela tortura, mas pelo excesso de falsos prazeres. Este eu peguei do comentário, este comentário aqui, e este comentário eu peguei de um vídeo sobre o Manifesto Unabomber. O que porra é um Manifesto Unabomber? Se você não sabe o que é, mas eu vou fazer um resumo totalmente enviesado. Se você quer uma história, eu vou deixar o link deste vídeo aqui, que fala a história mais direitinho, mas só para este vídeo der continuidade, porque o foco não é isso, mas ele só vai ser meio que um degrau para eu passar para poder seguir adiante com o meu conteúdo. Manifesto Unabomber se diz a respeito sobre um terrorista gênio chamado Ted Kaczynski. Em resumo, ele era um estudante de Harvard, não se dava bem em sociedade e falou: a sociedade não presta, eu não gosto de tecnologia, vou me enfiucar no meio dos matos. E aí ele se enfiucou no meio dos matos. Mas tem aquela frase que eu conheço, você conhece, que é: se Maomé não vai até a montanha vai até Maomé. Ele fugiu da sociedade tecnológica e adivinha? A sociedade tecnológica veio até ele, passaram aviões, passaram o carro onde ele morava, enfim, foi um caos completo. E aí ele até escreveu em um livro, que eu vou citar daqui a pouco, tipo, eu cheguei até o platô, e chegando lá, descobri que fizeram uma estrada no meio dele. Imaginou aquele meme lá do carinha assim, ó. Ele completa, você não consegue imaginar o quão frustrado eu fiquei. Bichinho, bichinho, vítima da sociedade, bichinho. Enfim, ele ficou injuriado
começou a criar bomba e jogou bomba na sociedade, enfim, que durou só algum. Ele fez alguns atentados que durou alguns aninhos, né? Acabou matando umas pessoas que não tinha nada a ver com a história. Foi pego no pulo. Ele foi pego no pulo porque ele falou que ia parar de jogar as bombas se o governo deixasse ele publicar o manifesto dele, um livrinho dele que eu vou falar. E o governo falou, tá bom. Ele publicou o livro e o irmão dele falou, ei, eu conheço esse tipo de escrita, capoetou o Ted. O Ted foi até o Chilindró e se suicidou com 97 tiros nas costas e 37 facadas inox. Não. Na verdade, ele só se suicidou mesmo. Suicidou. O que é que quer dizer este livro? Este livro vai ser importante para eu dar continuidade no conteúdo. O livro se chama Sociedade Industrial e Seu Futuro. Alguma coisa assim. Vai estar aparecendo aqui. Eu vou deixar na descrição também o audiobook. É um livro que fala muitas coisas sobre a sociedade, obviamente. Só que ele conseguiu prever muitas coisas que estão acontecendo hoje. Eu vou dar um exemplo de uma das previsões que ele conseguiu acertar, que é numa parte do livro diz mais ou menos assim. Ah, o conceito de saúde mental deve-se, em sua grande parte, na maioria das vezes, quando o indivíduo se comporta da maneira que a sociedade cobra, né? Se comporta de uma determinada maneira do qual a sociedade coloca pressão, sem demonstrar sinal de estresse no processo. Mas meu foco vai ser mais em outra coisa que vai ser mais útil, que é quando ele diz sobre atividades substitutas. Abre parênteses. Atividades substitutas são atividades atribuídas a um objetivo artificial. Não porque você tem que completar, atingir o objetivo por si. Fecha aspas. Entendeu alguma coisa? Eu não entendi bulhunfas. Eu peguei isso, essa parte do livro, tasquei no Google e achei um comentário no Reddit, que tá aparecendo aqui, né? Ele falando que também não sabe explicar. Ele pediu para ler um livro chamado É a Tinter de Nothar, não sei inglês, me desculpe, eu basicamente, este livro é sobre o Klosner. Ele fala a respeito de uma pá de coisa, mas meu foco vai ser nas 17 últimas páginas, do qual ele fala a respeito sobre esse trecho do manifesto. Ele... Klosner, ele dá um exemplo da própria vida dele. Ele fala que, sabe, parênteses, ele fala que tá lendo uma revista chamada O Animal, não sei o quê, e ele fala que tá lendo essa revista não porque é uma necessidade dele, não porque ele necessita muito ler aquela revista, porque lá tem um conteúdo que ele vai utilizar no futuro, ou porque ele é um amante do conteúdo daquela obra que é uma revista sobre músicas, então ele ama música, então ele vai ler, não. Ele só vai ler essa revista porque ela existe e para ele já é o suficiente. O que é que o Klossman, não sei precisar o nome dele, quis dizer com isso? Ele quis dizer que se algo existe, para ele já é o suficiente para tomar ação. Se por acaso existe um livro, para ele tá tudo bem ele conseguir ler o livro, afinal, o livro existe, ele vai ler, mesmo não sendo necessário, vital para ele. Isso seria uma atividade substituta. Outro exemplo que ele dá é a respeito da própria internet. Klossman, ele é bem consciente. Ele fala que sabe dos perigos, da desgraça que a internet tem. Mas, evidentemente, é isso que ele realmente quer. Ele gosta da internet. No livro, ele vai explorando a respeito sobre esse tipo de atividade substituta. Ele define a atividade substituta como algo que você faz para preencher o vazio que você está sentindo com coisas que parecem que vão preencher. Então, basicamente, rebobinando aqui a fita. Hoje em dia, a gente, a gente age não para poder preencher uma necessidade. A gente está agindo para preencher um vazio com coisas que parecem que vão preencher, mas não vão, são só ilusórios. Klossman, ele é bem consciente disso. Ele sabe que ele tem total consciência que as coisas que ele está fazendo não é para uma necessidade biológica que ele tem interna, que ele necessita daquilo. Ele faz as coisas realmente por fazer mesmo, porque existe, ele aceitou.
Ele aceitou que a sociedade é assim mesmo e não tem muita coisa que ele pode fazer a respeito. Ele aceitou viver na podridão e ele falou que até gosta. Mas fundo, ele conseguiu meio que ser manipulado ao ponto de concordar com isso e gostar da ideia. Então meio que ele abdicou a própria vida para isso, neste meio. É algo muito pesado para se falar a respeito sobre atividades substitutas, sobre todo esse exponencial que ela causa, porque impacta também diretamente este vídeo. Porque eu estou fazendo esse vídeo não por necessidade, porque é vital que eu preciso fazer esse vídeo. Eu só estou fazendo esse vídeo para talvez preencher, segundo o Ted, um vazio que eu sinto. E ele dá uma falsa sensação que eu estou preenchendo, mas quando na verdade não estão. E assim como Klossner, eu também tenho total autoconsciência disso. Mas o Klossner até meio que fala que é meio paia você receber conselhos de vida de um terrorista. Bem longe, né, as reflexões aqui. Mas aí que tá o porém. O Ted, ele não conseguiu vencer a sociedade. Se ele era tão genial, se ele era tão à frente do tempo, ele não conseguiu aplicar em si mesmo, tanto que ele se matou. Não é? Então é isso? Ou a gente vai se matar defendendo o ideal, acabar enlouquecendo, ou a gente tem que aceitar a sociedade do jeito que é, mas tipo, como assim? Como foi que a gente chegou neste ponto que a gente está atualmente? Que eu tenho certeza que você também não precisa estar vendo esse vídeo, ou ver outros vídeos. Então meio que já tá todo mundo preso, mas como é que eles colocaram, como essa maldita sociedade colocou algemas sem a gente nem perceber? Ah, já sei. Eles fizeram isso através do excesso de falsos prazeres. E voltando àquele comentário, da onde foi que esse cara tirou esse texto? Eu não faço a menor ideia. Esse texto não tá no manifesto. Ele parece ter se inspirado nisso, mas lendo os comentários, ele falou que além de beber da fonte do Ted, ele também bebeu um pouco da fonte do George Orwell, não sei o quê, que é um autor que escreveu A Revolução dos Bichos em 1984. Eu não vou dar spoiler do livro ou da obra, e porque já tem tanto vídeo sobre isso, que eu vou explorar um aspecto que o pessoal que faz um vídeo sobre não explora, que é a sensação de quando você termina de ler o livro. O livro fala muito sobre autoritarismo, de como a sociedade, como o governo controla tudo. Eles controlam contextos históricos, data, gosto, tudo. E você pode aplicar no mundo real. Tipo, um exemplo bem óbvio, escancarado, é o álcool. Hoje em dia, a sociedade, o Brasil, o mundo todo, o mundo não age por lógica. O mundo não age por lógica, mas pelo que é conveniente. Tipo o álcool. Logicamente, o álcool é muito mais destrutivo do que várias drogas que hoje em dia é ilegal. Mas mesmo assim ele está à venda. Tem lógica? Não, mas é conveniente, porque ele rende capital. Mesmo o álcool trazendo uma desgraça de saúde, tanto interno quanto externo, de confusão, de briga, enfim. Eles lucram com a nossa desgraça e ninguém não faz nada, né? Outro exemplo que chega a ser mais absurdo ainda e até come é como eles mudam tudo. Propaganda enganosa é crime. Mas se por acaso essa propaganda for política, aí é horário obrigatório em todos os veículos de comunicação. É isso, é algo ridículo, tipo, é escancarado, não é nem tipo uma teoria da conspiração, é visivelmente. E também essa seleção, além do governo, é dito pelas próprias pessoas que, primeiro, elas elegeram os governadores, então meio que a sociedade se sente representada com aquilo, e outra da própria sociedade mesmo em nível mais básico da massa, de controlar palavras. O próprio TED fala a respeito sobre palavras antigas, tipo a palavra primitiva. Primitivo hoje em dia é uma ofensa, como se por acaso os saberes antepassados, as sabedorias antigamente, fossem totalmente ridículas ou inúteis, desrespeitando totalmente vários povos.
Outras palavras também que mudam de acordo com o objetivo é a palavra radical. Eu cresci vendo o comercial do Nescau Radical, onde ser radical era, pô, era um adjetivo foda. Você é radical, você é maneiro, você é irado, descolado. E eu, hoje em dia, radical é alguém extremista que não vai mudar de opinião e é capaz de ele mudar você de outro estado de vivo para morto do que ele mudar a própria visão dele. Tem outras palavras também, tipo cínico, que eu vou deixar mais para lá, e a palavra humilde também, que humildade virou sinônimo de ser um pobre fudido. Como se não existisse pobres totalmente desonesto, ou como se não existisse, enfim, outros contextos onde ricos conseguem fazer alguma coisa benéfica. E quando você é pobre, você é humilde. Quando você continua rico e continua sendo a mesma pessoa, você deixa de ser humilde. É, a palavra muda de acordo com o que a sociedade pede. Não tem muita coisa que a gente pode fazer. Eles não controlam só a palavra, como os veículos e as leis, mas também as matérias que a gente aprende no colégio. Ou você acha que é só coincidência a gente não aprender sobre autoconsciência, de como controlar nossas memórias, nossos pensamentos? A sociedade ia ruir, né? Talvez, não sei. Eu já sei disso, que eles montam narrativas descaradas, por exemplo, a direita diz, nossa, cuidado com os comunismos, temos que fugir do comunismo, cuidado, ui, que medo. Enquanto isso, a esquerda fala, meu Deus, a ditadura vai voltar, socorro, proteja, a ditadura não pode voltar, olha a ditadura, vota em mim. É, basicamente, eles criam um espantalho dos dois lados políticos. É literalmente a mesma narrativa. E eu sei disso, você sabe disso, a sua vizinha Gorete também sabe disso, todo mundo sabe disso. Não é falta de estudo, não é falta de senso, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que o governo é ruim e aí ninguém não vai fazer nada para mudar. Não por maldade nem por bondade, mas é porque as coisas são como são. A sociedade é tendenciosamente voltada ao caos. Obviamente isso. Você pode falar, antigamente era pior. Hoje em dia eu não sei se está tão melhor assim, né? O aquecimento global tá aí para provar. A gente tende ao caos. A mesma coisa que um gato, quando está com vontade de fazer necessidade fisiológica, ele vai para uma areia. Do mesmo jeito, é a sociedade. Ela é voltada a fazer burrada. Então, esse é um dos motivos do qual eu larguei a mão de querer salvar o mundo, porque o mundo não precisa ser salvo. E outra, é muita petulância, arrogância, e eu tirei prepotência também. E também imaturidade, você querer que a sociedade se comporte de um jeito que você idealizou na sua própria cabeça. A sociedade, um monte de pessoas se comporta assim, e você quer que tudo isso mude de acordo com a expectativa que você mesmo criou. Eu acho isso aí um pouco narcisista, talvez. Sei. Tá. A sociedade vai mudar? Não sei. Quem tem que dizer isso é a própria sociedade. Não tem como prever. E também acho que nem precisa disso. Aí a gente tem as opções de fazer igual o Clóvis, falando, não é assim mesmo, foda-se, a vida é assim. Ou então você pode rejeitar a sociedade, igual eu falei, rejeitar o pão e o circo, e aí você começa a construir a sua liberdade individual. Duas maneiras, uma fugindo, no meio dos matos, e a outra é se tornando um filósofo cínico. Sim, eu vou falar a respeito de Diógenes, para alguns, o homem mais livre que já pisou neste planetinha. Acabou minha água, vou ter que falar com a garganta seca mesmo. Foi que esse vídeo não ia ter corte, então não vou pausar para beber água. Quem é Diógenes o Cínico? Resumão. Diógenes é uma pessoa que era mendigo opcional. O cara vivia no meio da rua mesmo, segurando uma lamparina de dia. E o pessoal pergunta, você tá doido? E ele falava, não. Eu estou procurando um homem honesto. E até hoje ele não achou esse homem honesto. Ele já fez um monte de coisa, já desafiou Platão, que era um filósofo pica das épocas. Ele se masturbava em público, ele pedia dinheiro para estátuas. E o pessoal pergunta, por que você está pedindo dinheiro para estátuas? E ele respondia, bom, pelo menos eu tenho certeza que elas não estão me vendo. E outra, assim, eu aprendo a não depender de ninguém. Ou seja, o cara era foda, patroa.
Ele era totalmente livre de si. Livre de si, enfim, da própria expectativa que ele criava dele e das outras pessoas. Então, ele era livre filosoficamente. Não livre material, porque perante a sociedade, ele não podia comprar as coisas que ele quer. Então, meio que se algum dia ele quisesse andar numa carruagem foda, ele não ia ter a liberdade para poder comprar essa vontade dele. E você pode afirmar no campo mental: ah, mas ele não tem essa necessidade. Tá, mas ele é livre para poder pensar em ter essa necessidade ou não. Enfim, no campo mental você vai encontrar paradoxo, paradoxo, paradoxo. No campo físico, ele sim, filosófico, ele é totalmente livre e autônomo. Só que para a sociedade, não. Ele não é livre porque ele não tem o material. Em contrapartida, temos outra figura importante nessa narrativa que eu estou criando, que é Alexandre o Grande, que ele, enfim, privilegiado, virou rei com 20 anos e ele teve aulas de ética, aulas de geografia, filosofia, religião, com ninguém mais, ninguém menos que Aristóteles, um dos caras mais importantes que já pisou nessa terra. Ou seja, ele era privilegiado. Com 20 anos, ele virou rei. Com 20 anos, eu, ó, quase ia dessa. Mas o mundo girou. Com 22 anos, com a minha idade atual, ele começou a sua jornada de conquistas. Ele queria meio que dominar o mundo, ele queria continuar o reinado do pai dele, o que o pai dele prometeu, ele queria dar continuidade a isso, ele tinha que pagar dívidas também. E ele foi procurar toda essa paz que atingia nele no externo. Então, eu não preciso sair por aí caçando nada porque eu já me sinto completa. Então, digamos que eu tenho uma vantagem sobre ele a partir de um conceito de liberdade. Dito isso, empatemos 1-1. Nestas expedições que ele fazia, ele acabou chegando perto da figura que eu falei anteriormente, de Diógenes. E aí acontece um diálogo que provavelmente vocês já viram, que é quando Alexandre Desdiga chega para o Diógenes e fala: eu sou Alexandre o Grande. Diógenes, pode pedir o que tu quiser aí, que o pai banca. Diógenes olha para ele e fala assim: ó, eu sou Diógenes o Cão. Rapaz, sai do meio, sai. Se chega mais para a direita aí, porque você tá trabalhando no meu banho de sol. Atrapalhando o meu banho de sol. Como você tem coragem de falar isso pra mim, Alexandre o Grande? Você tem medo de morrer, não? Aí o Diógenes fala: você é uma pessoa boa ou ruim? Eu, Alexandre o Grande, sou bom. Me considero uma boa pessoa. Se você é bom, por que é que eu ia ter medo de você? Aí os guardas falam: pô, que é isso? O que é que a gente acabe com a vida desse Zé Ruela aí? Ele fala: não é necessário. Eu, Alexandre o Grande. Se não fosse Alexandre o Grande, eu seria Diógenes o Cão. E Diógenes olha com 10 dentes. Eu sou Diógenes. E se eu não fosse Diógenes, eu ainda ia querer ser o Diógenes. E isso explica bem, define bem o porquê eu me apaixono, eu tenho uma tendência a ficar mais perto da liberdade filosófica do que a liberdade material. Um podia comprar o que quisesse, mas ainda assim era preso nisso, na ideia de querer dominar o mundo, de querer mais, mais, mais. Enquanto o outro era livre de tudo, mas não tinha o cash para poder comprar algo. Essa é a dualidade, a bifurcação perfeita que eu consegui encontrar para poder dizer, para poder botar uma narrativa na ideia que eu criei mentalmente. Tem como juntar as duas ideias? Talvez. Esse seria um momento perfeito para eu falar a respeito sobre minimalismo. Ia cair feito uma luva. Eu falar sobre viver com um pouquinho, mas ainda ter uma segurança, só que eu quero ir além. Que é profunda, que eu vou até a última camada do inferno para poder trazer flores de conhecimentos e paz, conhecimentos que trazem paz, conhecimentos que vão fazer você, já tá tudo tranquilo. Seria tipo um minimalismo, só que em nível extremo. Se você viveria como minha proposta, eu imaginei aqui, você viveria como um mendigo, mas se você quisesse, no seu banco, você podia sacar um dinheiro e comprar uma Lamborghini. Pode parecer uma coisa totalmente louca, totalmente até engraçada e cômica,
até eu reformular a frase e dizer: não depender de nada, mas ainda ter a opção. Seria tipo quando aqueles ricos se vestem de mendigos para fazer alguma pegadinha, mas você não ia se vestir de mendigo. Você ia realmente viver entre eles, na miséria, para aprender a não depender de nada. Enquanto isso, você deixa lá o seu dinheiro rendendo, as coisas que você vendeu, você deixa lá rendendo e tal, vai fazendo as coisas bem básicas. E se algum dia você fala, pô, tô com vontade de tomar uma sopa de rua e um prato de diamante, você vai lá, compra um prato de diamante e continua morando na rua. Aí sim, você consegue juntar as duas liberdades. A liberdade para ser autêntico até a última consequência e ter a liberdade material para comprar o que você quiser, caso seja necessário. Mas aí que tá. Isso foi um conceito que eu criei. Se você seguir esse passo a passo, você não vai estar seguindo o que você quer, você vai estar seguindo o que eu acabei de te demonstrar e mandar você fazer. E agora que vem o conceito realmente de liberdade, que é, para ter liberdade, você tem que ser livre. E para você ser livre, você tem que tirar essa sua fantasia de prisioneiro. E como é que você faz isso? Como falei anteriormente, sendo autêntico ao máximo. Fazer aquilo que você quer sem medo. Faz, esquece tudo e faz aquilo que você sempre quis fazer sem medo, porque a gente só tem uma vida. Você vai gastar essa vida sendo 100% autêntico com você ou sendo falso de si mesmo. Você vai gastar a sua única vida fazendo aquilo que os outros querem. Você vai gastar a sua única vida não sendo você. E outra, não tenha medo. Porque a diferença entre um mestre e um aprendiz é que o mestre errou muito mais do que o jovem aprendiz. A diferença entre o aprendiz e o mestre é que o mestre errou muito mais do que o aprendiz tentou. E em minha concepção, vale muito mais a pena você morrer na desgraça sendo você mesmo do que viver uma falsa fama e não ser autêntico de si mesmo. Não adianta nada você ter todo o dinheiro do mundo se esse dinheiro não preenche o seu vazio. Não adianta nada também você largar tudo e ser um cínico, igual Diógenes, com a amargura no coração, com o desejo de não querer ser aquilo. Você tem que explorar o seu próprio desejo e fazer dele não uma meta, mas um caminho. E um caminho, ele se dá por passo a passo. Você está consciente de cada passada que você está. É isso. Eu podia dar 1 milhão, 1 trilhão de formas para você fazer, como você faz as coisas girar para você. Se você tem essa ideia, você quer colocar no. Só que não ia ser você. Quem tem que decidir o passo a passo, quem tem que criar tudo é você. Você tem que ser livre para poder ter sua própria autonomia. Porque se você não tiver sua própria autonomia, outras pessoas vão te jogar. Então esse vídeo aqui é mais um lembrete mesmo. Um lembrete para você fazer aquilo que você quer e seguir teus próprios passo a passo. Porque esse vídeo ia ser inútil falar sobre liberdade e falar, ó, você quer ser livre? Você tem que fazer isso, 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 isso. O que eu tô falando é só uma voz dentre outras inúmeras vozes. A voz que você tem que botar mais peso é na sua própria voz. Segue ela, que é sucesso. Um sucesso interno, não um sucesso exterior. Se por acaso você está com dificuldade de colocar isso no mundo, você não tem, sei lá, você tem muita procrastinação, não consegue ser disciplinado o suficiente para fazer o seu projeto rodar. Eu fiz um vídeo de 47 minutos dissecando totalmente um tema, falando a respeito sobre neurologia no aspecto de trauma, que às vezes não é nem preguiça, às vezes é um trauma que você tem, às vezes você nem sabe o que você quer. Então este vídeo de disciplina ele vai te ajudar muito. Vai estar aparecendo aqui, e se não estiver aparecendo, eu vou deixar na descrição, ou você entra no meu canal mesmo. Lá ele. Bem, eu sou essa Yoko e o vídeo acabou.
Vou deixar esse espacinho também para agradecer a todo mundo que me apoiou no vídeo anterior, principalmente uma pessoa que me ajudou, que me deu ânimo para poder gravar esse vídeo a respeito sobre liberdade, foi uma professora minha, que ela é profissional da área de psicologia e aprovou o meu vídeo. Isso me deixou muito bem, que eu percebi que eu não estava falando besteira e eu fiquei confiante para poder fazer esse vídeo também. Então, muito obrigada, de verdade, professora. E é isso.